Meus irmãos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis, logo aí no capítulo 2, e eu gostaria de ministrar a palavra de Deus nessa manhã sobre o papel da mulher na vida, no plano de Deus, no projeto do Senhor. E é claro, nós não temos outra base, e a base para essa direção é o início de tudo. O texto de Gênesis, capítulo 2, no versículo 7, eu quero começar lendo o texto do momento em que o Senhor criou o homem. Diz o texto, capítulo 2, verso 7, formou o Senhor Deus o homem, do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. E o homem tornou-se alma vivente. Muito bem, logo em seguida, no capítulo 2 ainda, a partir do verso 18, nós encontramos a passagem que fala como a mulher foi construída por Deus. Ela foi construída a partir do homem. O Senhor Deus retirou uma costela de Adão, construiu a mulher, fez a mulher e então a apresentou a Adão. E aqui temos o primeiro casal. Versículo 18, capítulo 2 diz: Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma adjuntora que lhe corresponda. Farei para ele uma adjuntora que lhe corresponda. Na NVI aqui, vamos ler juntos o versículo 18. Diz assim: então o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma aliada que lhe seja semelhante. Isso porque o próprio Adão ia dar nome a todos os animais. E é claro, ele percebeu que todos eles tinham uma semelhante. E ele não. Logo que ele percebeu isso, o texto diz, a partir do versículo 20, assim o homem deu nome a todos os animais domésticos, as aves do céu e todos os animais do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Então tomou o Senhor Deus uma de suas costelas e fechou a carne em seu lugar. Então, da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e a trouxe ao homem. Muito bem, o texto então declara que, tendo a consciência de que não tinha ele nenhuma aliada na linguagem da NVI, ou adjuntora na contemporânea, na maioria das traduções, ele então é adormecido por Deus. A gente costuma dizer que aqui foi a primeira operação que foi feito por Deus, né? Adormeceu, tirou uma costela, e eu costumo dizer que ele colocou de volta a costela, só que agora num formato em que é uma outra pessoa que tem um coração, que tem sentimentos, e ele então constituiu o primeiro casal. Muito bem, o plano do Senhor aqui é a reprodução do plano, do projeto dele para que o homem prosperasse na terra. No capítulo 1, retorne aí um pouquinho, no capítulo 1, no versículo 26, está escrito assim, capítulo 1, verso 26, então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Verso 28, todos juntos. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. E disse Deus ainda: tenho-vos dado todas as ervas que produzem sementes. Aí o Senhor vai falar sobre a sobrevivência deles, como eles iam viver, como eles iam comer.
Mas, basicamente, para entender aqui, né, parece que fica meio complexo assim o formato da leitura que eu fiz. No capítulo 1, você vai ver a criação do dia 1 até o dia 6. Você vai ver a criação finalizando com o Senhor descansando. No capítulo 2, Deus, então, ele está contando como o homem foi feito e como a mulher foi feita. É aqui que nós encontramos a essência da existência do homem. O texto, quando lista aqui no verso 7, Adão sendo construído, o Adão aqui tinha em essência dentro dele tudo que hoje tem na mulher. O que há na mulher estava em Adão. Quando o Senhor retira a costela, ele retirou de Adão o que depois encontraria na mulher. Entenda bem aqui, isso é matéria do curso de noivos. Nós temos o curso de noivos só sobre ser uma só carne, é uma média de 3 ou 4 encontros. Só para entender aqui o que é ser uma só carne. E ser uma só carne, segundo a Bíblia, é o entendimento inicial desse propósito. Por que que o Senhor retirou a costela de Adão? Quando Deus retirou a costela de Adão, ele retirou junto tudo que você vê na mulher. Então, é até uma boa palavra para os homens. Quando você for reclamar da mulher, não é? É claro, eu estou falando da mulher em essência, não a mulher impregnada pelo pecado. Os irmãos estão entendendo aí? Aliás, esse estudo de como ser uma só carne, ele está muito mais fundamentado, é principalmente fundamentado no capítulo 1 e 2. Capítulo 1 e 2, o Adão e a Eva não cometeram pecado. Os irmãos estão entendendo? Como assim, pastor? Olha só, você quer fortalecer seu casamento? Você tem que lembrar como é que Adão e Eva foram criados e o que Deus propôs a eles. É isso que ele propõe até hoje. Ah, mas agora tem um pecado. Meu irmão, esse pecado que você está colocando aí, a responsabilidade agora nisso, ele foi resolvido em Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Tirou. Ok? Já aconteceu. O que basta agora, todo aquele que crê, é se apossar pela fé, de que Jesus é o sacrifício satisfatório, por mim e por você. Então, o homem pode andar sem pecado. Como assim sem pecado? Eu ando nos passos de Jesus. E se por acaso, porque tem que ser um acidente, nada programado, você pecar, você tem o sangue de Jesus que foi derramado e você pode ser perdoado quantas vezes for. Você não vai usar disso por causa da facilidade, mas vai usar se genuinamente você está arrependido. E, aliás, nem funciona se não houver arrependimento, porque é para os arrependidos do pecado. Eu quero, com isso, dizer que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o alvo de Deus era gerar dentro do nosso coração um ambiente santo. Assim como Adão e Eva estavam vivendo na presença de Deus, nós também estamos vivendo na presença de Deus por meio do seu Filho. Você sabe que quando Deus olha para nós, ainda que Ele sabe seu CPF, Você sabe tudo sobre você, mas Ele olha em você se a presença, se a figura do Filho está manifesta. Aí vem o fundamento de sermos discípulos. Eu sou discípulo de Jesus, eu ando conforme Ele andou. Quando nós olhamos para isso, nós temos a restauração do homem e da mulher na presença de Deus. No casamento, cada um deve andar em santidade na presença do Senhor. E conforme fazem isso, eles também se aproximam um do outro. Muito bem, hoje no Dia da Mulher eu estou falando isso porque nada melhor do que levantar aqui o que o texto da palavra diz, o que em essência foi o plano e é o plano de Deus para a mulher. A mulher tem uma missão dada por Deus.
completar a vida do homem. E o homem tem uma missão de cuidar dela e fazê-la prosperar e abençoar a vida de sua esposa. Pastor, e quem não é casado, meu irmão, a situação que nós temos que observar é a essência do que o Senhor projetou. E todas as outras coisas precisam se adequar a essa essência, sem exceção. Pastor, mas eu quero ser assistido da minha realidade. É o contrário. Você precisa se sujeitar à realidade do Senhor. Eu creio que eu estou falando para as paredes, amém, irmãos? Essa parte eu estou falando para as paredes, porque todo mundo está sujeito ao Senhor aqui. Não é isso? Como assim? Deus tem um plano, e ainda que eu não compreenda muito bem algumas coisas, mas eu sei que está certo. Eu é que não tenho entendimento ainda para isso. Muito bem. Quando nós olhamos para esse texto, nós olhamos então, Deus criou o homem, os detalhes estão no capítulo 2, e a mulher está no capítulo 2, e ele criou tudo que ele colocou na mulher, foi oriundo do homem. Como eu disse, quando o homem olhar para a mulher em essência, ele deve observar a mulher perfeita, na presença do Senhor. Não é defeito de fábrica, mas é, seja qual for, né, a situação que está sendo levantada, no relacionamento individual. Se a mulher está no Senhor, se ela serve ao Senhor, absolutamente ela está vivendo o propósito do Senhor, e o homem deve, em essência, observar isso. Muito bem, quando eu falo desse assunto, eu estou falando de nós não cairmos no erro, de levantarmos que alguns comportamentos, por exemplo, a mulher é mais emocional do que o homem. Isso não é defeito, meus irmãos. Isso é complemento para a vida do homem. Imagina um mundo constituído só por homem. Vou dizer para você como é que seria. Esse prédio aqui não teria nenhuma beleza, não tinha pintura, viu? Não tinha pintura, a parede estava seca aí, você passar a mão, você ia perder um pouco da sua pele, né? Essas cadeiras não teriam, como é que diz? Não seriam acolchoadas, não seriam confortáveis. Aliás, na reunião do Homem ao Máximo, no dia de festejo, abre a pizza, cada um pega com a mão o seu pedaço, né? E ali no final tem que varrer, porque muita coisa caiu, né? Mas está todo mundo feliz, com a mais tranquila do mundo. Agora, eu fico, toda vez que tem o encontro das mulheres, de uma mulher única, meu irmão tem lacinho até no lápis que vai ser entregado, se for duvidar. Tem perfume nas coisas. São as mulheres. A soma dos dois faz a completude do plano. O que não tem no homem, tem na mulher. O que seria da vida dos homens sem as mulheres? Aliás, a mesma coisa tem que ser dita sobre os homens. Ontem eu ouvi um homem dizendo, por que não tem o dia do homem, pastor? Só tem o dia da mulher, né? Uma boa pergunta, eu nunca perguntei isso. Talvez, né? Talvez seja porque nós homens não ligamos se vai ter ou não, né? Ninguém fica, estou muito triste porque não teve, né? Já as mulheres gostam de celebração, provavelmente foi isso. E o outro motivo, talvez, tenha sido um objetivo que tem lá fora, que é desprezar a figura do homem, que talvez de alguma forma reverberou na sociedade. Que é isso, pastor? Que é isso? Sim, senhor, meu irmão. Sim, senhor. Existe uma influência lá fora que tenta criminalizar a figura do homem, que tenta destruir a figura do homem. Inclusive, as perguntas muito comuns que são feitas, se você vê na internet, né, as pessoas saindo na rua e perguntando, os homens são necessários? O que você acha se não existisse os homens? Todo mundo viveria bem? As mulheres têm dito, lá fora, né, têm dito que seria maravilhoso. Agora, por que é assim? Porque há uma influência para destruir a figura do homem. E isso há muito tempo. Isso vem desde os desenhos animados.
Desenhos animados de 30 anos para cá, 40 anos para cá. Por exemplo, tem uma figurinha, um desenho animado lá que é bem bobinho, né? Que ela diz assim, Papai Bobinho, lembra aí do nome? É a Peppa, né? Muita gente cresceu assistindo a Peppa. Quem é que cresceu aqui assistindo a Peppa? Oh, ninguém, gente. Agora, ninguém, não é? Não, vamos falar sério. Quem cresceu aqui assistindo a Peppa? Você tinha 10 anos e quando você ia ver um desenho, estava lá a Peppa no meio. Vamos lá, vamos ser sinceros aí. Ninguém, ninguém, né? Falando sério, quem aqui assistia a Peppa? Hein? Não é do nosso tempo. Nosso tempo é o quê? É o Mickey e a Minnie, né? Pantera Cor-de-Rosa, Tom e Jerry. O que mais? Power Ranger. Dragon Ball Z. O que mais? Não é? Ó, todo mundo se animou. Ó. Mas, rapaz, você perceberam? Agora, vamos lá. Ó. Vamos falar da Peppa, então. A figura do desenho animado da Peppa, a Peppa, o pai dela tem um comportamento que é ridicularizado. A figura do pai não é uma figura inteligente, resolvedor, mas sim alguém que precisa ser orientado, corrigido. O objetivo era plantar uma sementinha no coração das crianças. Não é só ela, tem uma leva muito grande que trabalha isso. Existe um entendimento de criminalizar a figura do homem lá fora. Como assim? Todo homem, em uma determinada situação ideológica mesmo, política, idealiza, é o feminismo, na verdade, né, que todo homem é um criminoso potencial, vamos dizer assim. Em que sentido? Que pode agredir a mulher. Agora eu falei em palavras bem bonitas, né? Porque outras coisas são ditas. Como assim? Em algum lugar haverá um homem que vai terminar fazendo mal a uma mulher. Por que eu estou falando desse assunto? Porque a nossa ênfase é levantar a bandeira do projeto maravilhoso do Senhor. O projeto maravilhoso do Senhor é esse aqui, irmãos, ó. Versículo 22 e 23, vamos ler? Vamos ler até o verso 24. Então, da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e a trouxe ao homem. Disse o homem, esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada. E agora todos juntos. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Ok? Então, ó, esse é o plano do Senhor. Como assim? Esse homem, esse Adão, ele vai olhar para a esposa, e ele vai honrar a esposa, e vai tomá-la para si no sentido de cuidar e ela se tornar parte dele. Ela volta ao local, ela volta à costela. A costela volta ao seu lugar. O entendimento da costela, Deus não tirou a mulher das pernas, não tirou da parte dos ombros para cima, mas tirou do meio, do local perto do braço, aonde automaticamente, se alguém for atingir você nas costelas, terá que passar pelo seu instinto de proteção para que você automaticamente vai proteger a costela. O homem, ele, segundo a Bíblia, ele toma a mulher para ser sua esposa, e tomar, como eu disse, é colocar de volta no lugar devido, e ela agora está protegida, abençoada, vivendo a plenitude do projeto de Deus. Irmãos, ó, a situação está tão difícil que eu pregando sobre isso, você acredita que você percebe o ambiente como se eu estivesse falando algo que é um absurdo?
Agora, por que isso, irmãos? Porque nós estamos sendo bombardeados todo o tempo. E agora, porque temos facilidade da informação na mão das pessoas, dependendo do que você está assistindo, sempre vai ter ali alguma coisa para destruir. Eu me lembro quando eu cheguei no Rio de Janeiro, do Acre, para estudar. Eu cheguei com muito medo da rua, de sair na rua. E eu me lembro que na primeira vez que eu fui sair na rua, eu disse para a Vanessa assim: você fica aqui que eu vou no supermercado. Vai dar tudo certo. Eu me lembro quando eu estava chegando na determinada rua, desci o seminário, é uma colina, desci, quando eu virei a rua, e eu cheguei numa parte muito iluminada, a Tijuca, o bairro da Tijuca é bastante iluminado, e eu me lembro que eu cheguei numa esquina que tinha muita iluminação e eu tive uma sombra dupla. A iluminação era tão potente que dava para ver duas sombras, e eu achei que era o quê? Eu achei que era alguém em cima de mim já. Meu irmão, dei um pulo, e eu digo, meu Deus, é agora. Era eu mesmo. Agora, por quê? Porque nesse tempo, a informação que tínhamos era dos noticiários. E era perigoso. Aí eu me lembro que numa das vezes que eu vim aqui, que eu vim conhecer o seminário, eu fui ligar para uma pessoa que iria me buscar na rodoviária, aí a pessoa que atendeu, que era do Rio, não era meu amigo ainda, mas era uma pessoa que estava perto dele, a pessoa atendeu e disse, olha, você fica calma aí na rodoviária, não sai de qualquer jeito, espera a gente retornar, alguma coisa assim, e aí você sai. Aí não é fácil. Aí eu digo, mas meu Deus do céu, agora pronto, né? Aí eu fiquei pior ainda. Agora por quê? Por causa da influência da informação. Nem era tudo isso, irmãos, nem era. Não tem assalto toda hora, em todo lugar, gente, não tem. Mas a influência da informação fez com que eu estivesse ali sob pressão. Olha só, você fica aí, eu disse para você fica aí que eu vou. Né? O homem tem que proteger a mulher, se vai ter risco é eu que vou assumir. Ela vai ficar protegida. Então, se eu estou pregando isso e você está assim, olhando, assim, pensando, meu irmão, você está sendo influenciado mais pela informação das trevas, que quer apagar isso que eu acabei de pregar. O plano de Deus, meus irmãos, está na família. É dentro da família que a mulher terá não só esse dia para celebrar, mas todos os dias. E o grande projeto de Deus é que ela tenha um Adão que honre a vida dela, que seja bênção na vida dela. Eu quero lembrar aqui, irmãos, o José, que cuidou de Maria com respeito. Ele foi um homem tão abençoado, que quando ele não entendeu a sua gravidez, diz o texto que ele a deixou em secreto, porque ele não queria prejudicá-la. Diz o texto que o anjo do Senhor foi até ele e explicou a ele o que estava acontecendo, e ele retomou, então, o cuidado para com Maria. Ele esteve com ela, guardando-a com todo o zelo de um servo de Deus. Aquele ali é o Adão que o Senhor Deus levantou para cuidar daquela Eva chamada Maria. E esses textos nós temos que celebrar, nós temos que ter como exemplo no nosso meio, para os homens, para as mulheres, na pessoa da Maria. Meus irmãos, Jesus veio ao mundo, a nossa salvação veio ao mundo por meio de uma mulher, se chamava Maria. E eu quero com isso dizer para você, reproduza essa mensagem na sua casa. Como é que pode reproduzir? Você, meu irmão, você é o Adão da sua esposa. Aí vem a pergunta, você tem assumido a sua esposa? Você tem cuidado dela? Você pegou e colocou ela para ser sua costela e está sob sua proteção? Você, em caso de risco de vida,
você fica na frente dela e assume a situação, ainda que seja possivelmente que você venha perder a sua vida. Hoje em dia diz desviver, né? Na internet não pode dizer certas palavras, fulano desviveu. Você está disposto a desviver pela sua mulher? Hã? Hein? Pois é, meu irmão. Se você não está disposto a assumir toda e qualquer responsabilidade para proteger a sua esposa, você não entendeu a mensagem do Senhor. Pastor, não sinto essa capacidade, eu não tenho. Meu irmão, então você começa a orar para Deus transformar a sua vida. Os olhos de Deus estão sobre você. Da mesma forma, minha irmã, você está disposta a viver o projeto de Deus, que é a família. Porque lá fora está sendo dito que projeto bom é o projeto próprio. Projeto bom é a vida pessoal em dia. Lá fora, mas na palavra de Deus, o projeto do Senhor é que haja uma célula máter chamada família e que seus filhos contemplem essa célula e eles queiram viver essa experiência na semelhança de seus pais. E aí eu estou dizendo, se você está sofrendo no seu casamento, busque ajuda, porque seus filhos estão assistindo e eles estão dizendo, se casamento é isso, eu não quero para mim. E o deixará o homem, seu pai e sua mãe, e está comprometido. Os irmãos estão entendendo, irmão? Diga amém aí, você que está entendendo. Olha só, nós estamos celebrando o Dia da Mulher, mas nós sabemos que a grande celebração é o plano de Deus na vida da mulher. A grande celebração é quando a mulher encontra seu lugar no plano de Deus, o homem encontra seu lugar no plano de Deus, e a união desses dois gera um ambiente para ser reproduzida a mesma coisa na vida dos filhos. Lá em casa, inúmeras vezes, eu já disse para o meu garoto, né, inúmeras vezes ele dizendo, pai, como é que eu faço aí? A mãe está dizendo isso e aquilo outro, e ela quer porque quer que eu faça aquilo. Meu filho, ó, o seu treinamento é a sua mãe. O seu relacionamento com a sua mãe é seu treinamento. Porque um dia você vai ter a presença da sua esposa, um dia, não é? Não é hora ainda, o menino tem 16 anos, não é hora de namorar, viu, irmãos? Adolescente não namora. Pelo menos eu ensino isso e quero crer que você também está ensinando isso para os seus filhos. Por que não namora, pastor? Adolescente nem sabe o que quer ainda. Nem as emoções consegue controlar. Aliás, está em transição. O emocional, uma hora quer, outra hora não quer, outra hora ama, outra hora não ama, outra hora odeia, outra hora quer de novo. Uma hora briga, outra hora abraça. Tem estrutura para fazer alguém feliz? O que é um relacionamento? Quem ama, ama ao ponto de fazer feliz. Adolescente está disposto a fazer feliz? Não, ele quer ser feliz. Eu estou namorando porque eu quero ser feliz, eu quero que alguém me ame, alguém me abrace. Não é esse o propósito. Imagine um homem com maturidade, amando a sua esposa. Imagine a mulher com maturidade, amando o seu marido. Essa é a soma perfeita, irmãos. Em outras palavras, casamento é para pessoas maduras, que estão dispostas a renunciar a alguma coisa. Por isso que adolescente não deve namorar. Segure o máximo possível. Estude. E no tempo certo trabalhe. Mas relacionamento é para pessoas maduras. Agora, como que eu vou viver essa realidade? Como eu disse, quando eu conto aqui uma experiência como essa, sobre eu com o meu garoto, meu filho, meus irmãos, eu quero, em nome de Jesus, convocar você. Viva o plano de Deus na sua casa. E não se esqueça que seus filhos precisam ser orientados sobre o que é ser família. Duas coisas você precisa fazer: viver essa realidade e ensinar essa realidade. Se você tem filha, você deve
treinar a sua filha para que ela compreenda o plano de Deus, segundo a vontade de Deus. Nós estamos agora, nesse momento, se você procurar na internet, você vai ver depoimento de mulheres que estão vivendo a frustração de não terem abraçado o projeto de Deus. E não, hoje em dia, já com quase 50 anos, não tem filho, porque ouviu que não tinha que ligar para isso, tinha que cuidar da profissão. Ouviu que tinha que lidar com tantas coisas, que tinha que ser igual aos homens. E já tem, irmãos, inúmeros testemunhos de mulheres que acordaram, infelizmente, tarde, agora não pode ter mais filho, e até para casamento está difícil, porque toda a juventude dela, ela gastou para si mesma. Então eu quero deixar claro para você, nós cremos no projeto do Senhor. A mulher deve ser honrada, deve ser respeitada, amada pela família enquanto criança, adolescente, jovem, e no tempo certo, no casamento, encontrando o homem de Deus que abençoe a vida dela, e vice-versa, uma mulher que auxilie um homem que seja bênção para governar em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos orar, e que o Senhor Deus tenha misericórdia. Eu quero orar pelas famílias nessa hora. Pois não, irmã? Pode falar. Pode vir, pode ir. Enquanto o ministério vem à frente. Não fala besteira não, pode deixar. Eu só queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Amém. Não parece não, mas eu vou ficar emocionada. Muitas irmãs me ligaram no particular, no privado, me convocando a vir aqui hoje, porque estavam com saudade de mim, que queriam conversar. Isso é muito bom, gente. Isso é muito bom, né? De poder estar vendo as crianças que cresceram, irmãos novos, vendo essa igreja cheia hoje. Então, eu queria agradecer a vocês por esse carinho, né? Hoje é um dia da mulher, para mim é um dia como outro qualquer, mas eu recebi todo esse carinho no meio da semana. Então, eu queria agradecer a cada um. Tá? Comi geleia, comi tapioca, né, que foi oferecido, mas eu recebi também muitos abraços. Eu queria agradecer a todos aqui, inclusive de alguns irmãos, né, também. Então, eu sou muito grata a Deus por essa igreja, né. Para quem não sabe, eu sou daqui. Estou congregando lá também, mas eu sou daqui e eu queria agradecer muito isso. Tá? Foi muito importante para mim. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, amém, irmãos? Levante as suas mãos, vamos orar pela família. Meu Pai, nós te pedimos, Pai, que o Senhor Deus abençoe as nossas vidas, de forma que seja latente para nós a Tua palavra. Sempre, Senhor, a Tua palavra venha ecoar no nosso coração. Que as mulheres, Pai, sejam honradas, abençoadas, protegidas. Sim, Pai, assim como diz a Tua palavra, assim como sabemos, Senhor, que o Senhor tem agido e abençoado, seja assim, meu Pai, sobre cada família, aqueles casais que estão sofrendo, estão em luta, estão com dificuldade. Tem misericórdia, Senhor. Abençoa o marido, a esposa, os filhos, para que eles, Pai, vejam, contemplem a mão do Senhor agindo. E assim, Pai, cada filho seja projetado por Ti para constituir família, no nome de Jesus.